Começando o IBM Cast. Olá, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Batista em Mutondo, você que está ouvindo, que às vezes faz parte de outra igreja, ou então que ainda não tem um vínculo, com alguma igreja batista ou evangélica. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje, nessa edição, a gente traz algo de especial, de diferente, essa edição especial, pois nessa semana a gente vai estar celebrando o aniversário da nossa cidade, São Gonçalo. E é um momento de reflexão interessante sobre a nossa participação nessa cidade, diante de um momento festivo, de celebração, um momento que a gente relembra, talvez, questões históricas, relembra a nossa organização mesmo, como essa comunidade. É interessante a gente pensar sobre a nossa atuação aqui, sobre a nossa permanência aqui. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse episódio, e eu te convido para essa jornada. Então, indo diretamente ao ponto, a nossa cidade, nesse ano de 2022, está completando 132 anos de emancipação político-administrativa. Essa informação, segundo o site da própria prefeitura. É interessante a gente observar essa descrição, emancipação político-administrativa, porque, como é bem sabido, não é que a nossa cidade tenha 132 anos. Não é que ela foi criada do nada há 132 anos atrás. Mas faz 132 anos em que a gente experimenta dessa organização política administrativa. Então, muito bem colocado aqui no site e fica também para nosso conhecimento. São 132 anos de São Gonçalo como cidade, como essa emancipação político-administrativa. Uma outra observação que a gente já faz, eu gostaria de deixar aqui para nós, é um pouco da história da nossa cidade. Se você for procurar no site do IBGE, você vai encontrar algumas descrições acerca de São Gonçalo. Aqui, se você por acaso é de fora da cidade, é São Gonçalo, Rio de Janeiro. É de onde estamos falando, é a cidade que estamos aqui nos debruçando, falando, porque é o nosso ambiente, principalmente da Igreja Batista em Mutondo, que é um bairro desse município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, sobre essa cidade, vou ler um trecho que está aqui no site do IBGE. A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios tamoios. Lembra esse nome? Tamoios? Que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores portugueses e franceses. Então, a gente já vê algumas questões interessantes aqui na história na nossa cidade. Depois, continua dizendo, São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579, pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram uma fazenda na zona conhecida como Colubandê, no começo do século XVII. E aí, a data mais precisa dessa fazenda, tem um outro registro aqui no próprio site da prefeitura. A fazenda do Colubandê, ela data de 1620. Então, ali o pessoal conhece, passa ali muitas vezes para poder trabalhar. Ela fica situada às margens da atual rodovia RJ-104. Então, ela data aí de 1620. Então, outro ponto aqui interessante, a cidade foi fundada em 6 de abril de 1579. Mas, como até o próprio texto que já diz, existiam antes, esse município já tinha habitação, você já tinha aqui comunidades indígenas, você tinha pessoas que
já existiam, já residiam nessa região, conhecido aí como esses índios tamoios. E aí é constituído, de fato, né, é colonizada essa região por Gonçalo Gonçalves em 6 de abril de 1579. Depois, uma outra informação relevante aqui que a gente pode destacar, também nesse site do IBGE, ainda falando sobre a história da nossa cidade, que retrata o seguinte, né? No século XVIII, o progresso econômico atingiria proporções maiores e, ao lado das fazendas, não eram poucos os engenhos de açúcar e aguardente, da mesma forma que prosperavam as lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. O comércio desenvolvia-se na mesma proporção das atividades agrícolas e as dezenas de barcos de transporte de gêneros e passageiros davam maior movimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros portos das diversas freguesias e com os do Rio de Janeiro. Então é interessante a gente observar esse progresso que foi tendo aqui em nossa cidade, destacando, né, não só a questão das fazendas, como a gente ainda tem em memória algumas fazendas, mas também, né, de produção mesmo, desses derivados da cana-de-açúcar, como a gente leu aqui, da própria mandioca, né, a gente tem ainda alguns produtores mais locais assim da mandioca ou aipim, né? E você vê, feijão, milho, arroz, veja só. E fala também desse desenvolvimento do comércio e da utilização dos portos, né, do nosso litoral. Nós somos uma cidade contemplada com um litoral. Então, essa é um pouco da nossa história sobre a cidade de São Gonçalo, desde a sua formação ou colonização, e trazendo um pouquinho daquilo, né, de quem estava aqui antes e como era antes da chegada destes. Mas fato é que estamos hoje, como Igreja Batista em Mutondo, situados e operantes nesse município de São Gonçalo, nessa região. Mais precisamente, né, nós estamos no bairro do Mutondo. E pensar sobre a nossa situação como moradores de São Gonçalo pode muitas vezes trazer alguns questionamentos que nos visitam no decorrer da nossa vida. E o interessante desses questionamentos é que geralmente eles vêm de uma percepção ruim, negativa daquilo que temos. Por exemplo, talvez em algum momento da sua vida você questionou sobre a sua família, sobre talvez seus pais. Você dizia, por que eu faço parte dessa família? Por que eu sou, filho dos meus pais e tal? E provavelmente você fez esse questionamento em um momento negativo, em um momento em que você estava entristecido, chateado com sua família. Talvez você tenha se questionado justamente pelo lugar que você nasceu. Acredito que talvez até mais, e esse questionamento seja até mais comum, ou seja, de você olhar aquelas cidades pelo mundo, olhar algumas cidades mais desenvolvidas, com mais oportunidades, mais uma melhor aparente estrutura e qualidade de vida, e você olhar assim e falar, poxa, por que eu não nasci em tal lugar? E trazer esse questionamento, né? Poxa, por que eu nasci em São Gonçalo? Ou por que independe do lugar que eu nasci, porque eu vim parar em algum momento da minha história em São Gonçalo. E fui criado aqui e São Gonçalo passou a construir a minha própria história de vida e hoje estou aqui. E como eu disse, né, geralmente esses questionamentos a gente faz diante de um momento negativo, diante de um momento em que a gente olha para aquilo que a gente tem ou que a gente é e a gente tem uma percepção ruim. E aí, como a gente está falando aqui da nossa cidade, por vezes a gente acaba caindo nesse erro de levantar esse tipo de questionamento e de enxergar
aquilo que há de mal ou que há de ruim na nossa cidade. Que, assim como outras cidades, vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas negatividades. Entretanto, cá estamos em São Gonçalo. E aí, acredito eu que não é muito bom a gente ficar questionando sobre esses porquês que mencionei aqui. Até porque a nossa presença aqui é um fato. Até porque a nossa história aqui é imutável. Não tem como, uma vez que a gente já viveu essa história, que a gente construiu ela, a gente voltar no tempo e refazê-la. Não há como a gente deixar de ter a lembrança ou essa marca na nossa vida, na nossa construção como homens e mulheres, que são construções que vêm dessa vivência nesse município de São Gonçalo. Então, a pergunta que a gente pode começar a fazer não é necessariamente o porquê que a gente nasceu aqui, sabe, a partir de uma percepção negativa da cidade, mas questionar ou se perguntar a partir da constatação de que estamos aqui. E agora? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer em relação à nossa vida gonçalense, em relação à nossa cidadania gonçalense. Estamos aqui. E agora? O que nós vamos fazer diante desse fato? Isso é uma verdade. Estamos aqui. Estamos em São Gonçalo. Muitos de nós residimos aqui. Consumimos, fazemos parte desse mercado, desse comércio que se estabelece nessa região. Alguns trabalham aqui mesmo no município. E a pergunta é, diante dessa verdade, dessa percepção de estou aqui, o que eu devo fazer? Ou qual a minha responsabilidade com esse lugar? Para nos ajudar nessa reflexão, gostaria de visitar um texto que se encontra lá em Gênesis. Eu não vou fazer a leitura dele aqui na íntegra, até porque é um texto de grande conhecimento de boa parte de nós, porque é o texto de Gênesis 1, em que temos o relato da criação do mundo. E nessa criação do mundo, Deus cria não só toda essa natureza que a gente conhece, os animais, as plantas e tal, cria o sol, mas Deus cria também o homem e a mulher. Deus cria a humanidade, os humanos, Adão e Eva. E aí, diante dessa criação, é interessante que Gênesis 1, 27 vai nos entregar algo valioso sobre esse ser humano. Diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que interessante. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Somos a imagem de Deus. Adão e Eva eram a imagem de Deus, colocados no jardim do Éden. Sabe, se eles tentassem em algum momento questionar por que estavam ali, sabe, isso seria desnecessário. Assim como é desnecessário nós questionarmos o porquê estamos aqui em São Gonçalo. Fato é que estamos aqui. Fato é que Adão e Eva estavam no Éden. Mas a nossa percepção em relação a isso, após estar aqui, essa consciência de estar neste lugar, de fazer parte dele, é pensar o que nós somos aqui, para depois nós começarmos a entender o que nós seremos, refletindo isso que nós somos. E aí, quando a gente olha para Adão e Eva, a gente vê que Deus faz ali na humanidade a representação da sua própria imagem.
E nós cremos, como testemunhas de Cristo, como Atos 1:8 vai nos dizer, nós cremos que nós somos esses imitadores de Cristo, como esses pequenos Cristos, o cristão. Cristos que remete logo à pessoa de Jesus, que é Deus. Diante dessa percepção, a gente volta à mesma noção do que nós somos colocada lá no Gênesis. Imagem de Deus, lembrança de Deus, representação de Deus. E assim, a gente volta para o nosso questionamento. Ok, estamos aqui, conscientes da nossa participação nesse local que chamamos de São Gonçalo. E agora, como nós vamos viver diante dessa realidade? Essa é a sábia pergunta a se fazer. E a sábia resposta é a partir do que vemos em Gênesis 1:27. Que venhamos ser imagem de Deus. Quando entendemos essa preciosidade, essa verdade, nós passamos a viver de uma forma melhor, honrando essa imagem que representamos. Honrando esse Deus que é revelado através de nós. Porque nós entendemos que a questão ou o ponto principal não é o lugar, mas é quem nele está. Não é o lugar isoladamente que será então esse ponto de importância para a nossa reflexão. Para melhorar ainda mais essa reflexão nossa, é como se a gente fosse analisado da seguinte maneira. Muitas vezes a gente faz esses questionamentos sobre por que nascemos aqui ou por que vivemos aqui em uma perspectiva mais negativa. A gente faz esse questionamento porque a gente considera o lugar maior do que a pessoa. O lugar maior do que nós mesmos. E aí a gente começa a ligar essas coisas e a considerar assim, poxa, eu não sou tão bom assim, ou eu não sou dessa maneira, porque o lugar de onde eu vim não é tão bom assim, não é dessa maneira. Mas se eu tivesse nascido em tal lugar, se eu tivesse tal condição de viver, de permanecer em determinada sociedade, eu seria essa pessoa X, essa pessoa diferente. Mas aí quando a gente faz essa leitura, a gente começa a perceber que não era o lugar que foi a imagem de Deus. Quando a gente vê o chamado de Jesus Cristo, Jesus não chama lugares, ele chama pessoas. A imagem de Deus no Jardim do Éden não era no jardim, mas era no humano. Então o que a gente aprende hoje, meu irmão e minha irmã? Que o importante é que nós estando aqui somos a imagem de Deus. E isso é maior do que o lugar. E então, partindo ainda e seguindo essa reflexão, passamos a entender que, já que o lugar não é maior do que o humano ele é maior do que o lugar. Nesse sentido, não é o lugar que vai ter esse poder transformador e impulsionador no humano, mas é o humano que, ao refletir a imagem do seu Deus, vai ter esse poder transformador e impulsionador no seu local. E é isso que nós, como Igreja Batista em Mutondo, estamos tentando fazer através da sua vida, meu irmão e minha irmã. É ser a semelhança de Deus, é ser a imagem dele, é ser o representante desse Deus Todo-Poderoso, de modo que o lugar se torne melhor, de modo que o lugar experimente a imagem do Deus, de modo que através da minha vida e da sua venhamos resplandecer a luz do nosso Senhor e iluminar essa cidade e dissipar as trevas e compartilhar o amor e fazer o bem.
e mostrar e revelar a justiça de Deus, e agir com misericórdia, e ensinar gratidão, e ensinar a vida em amor, a vida em união. Uma vida que valoriza a própria vida, ao invés da morte. Uma vida que sabe que com Deus ela é bem mais do que essa realidade que experimentamos, mas é uma vida eterna. Que o Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente e que você se enxergue como esse gonçalense, que você se enxergue como esse alguém colocado por Deus aqui para ser a imagem dele. Seja a imagem do Senhor. Leve do amor de Deus àqueles que necessitam. Você é a testemunha de Cristo, também em São Gonçalo. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente.